Amados, eu estou ministrando uma série de sermões na carta de Paulo aos Romanos. Essa série de sermões, o título dela é Transformados. É uma série de sermões sobre o Evangelho que Paulo nos escreve na Epístola aos Romanos. E não há outro nome melhor a ser dado ao que Paulo menciona que o Evangelho faz, senão a transformação que vem de Deus para nós pela sua palavra, pelo Evangelho. Transformados. E aí hoje, nós seguiremos aqui pelo capítulo 3, a partir do verso 9 até o verso de número 20. Essa aqui é uma sessão que é esse trecho que nós vamos desenvolver hoje, é um trecho que ele é a conclusão desse primeiro bloco da Epístola de Paulo aos Romanos. Por isso, eu diria que é muito importante que eu faça um breve resumo aqui do que nós vimos até agora. Depois você pode retornar aos nossos sermões. Temos todos os sermões postados aí, desde o primeiro ao oitavo, na nossa página da internet, essa mesma página a qual você está acessando. E hoje é o que eu posso chamar de a última dose amarga do remédio. Sabe quando nós precisamos tomar um antibiótico por alguns dias seguidos, e se nós não tomarmos aquele antibiótico durante todos aqueles dias, é muito possível que o efeito dele não se realize? É assim que acontece conosco às vezes. Às vezes ficamos internados, ficamos sob efeito de uma medicação, e a última dose ela é tão importante ou mais importante que as demais, visto que se nós não a tomarmos pode ser que todo aquele trabalho tenha sido em vão. E o que Paulo vem desenvolvendo até aqui são doses muito amargas de um importante remédio que todos nós precisamos tomar. Esse remédio ele traz a revelação da nossa condição diante de Deus. E essa é a última dose que nós tomaremos, indo ali desde o capítulo 1, verso 18, até agora aqui no capítulo 3, versos 9 a 20 de Romanos. Tá? Deixa eu lhe trazer uma rápida síntese do que nós vimos até aqui. Primeiro, a tese que Paulo começa a desenvolver na Epístola aos Romanos é a tese de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Isso nós vimos lá no primeiro sermão, o que é o Evangelho e o que ele revela. Paulo diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí nós poderíamos levantar as seguintes perguntas. Nós, os que de repente não temos nenhuma afinidade com a questão religiosa. Salvação de quê? Para que eu preciso de salvação? E aqueles que são afins a alguma questão religiosa, eles questionariam, mas salvação daquele que crê? Como assim? A salvação não é porque sou religioso? A salvação não é porque eu sou obediente? E Paulo vai refutar essas duas coisas, ou apresentar respostas a essas duas perguntas ao longo desse trecho que vai do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. A primeira coisa que Paulo vai nos mostrar é que os homens negaram a Deus e trocaram a Deus e amaram mais a glória do mundo. E por isso os homens estão todos perdidos diante de Deus, e por isso a ira de Deus é despertada contra os homens. A segunda coisa que vimos é que essa ira de Deus despertada, ela começa a anunciar um princípio de juízo sobre os homens. E como Deus faz o seu juízo? Deus começa a entregar os homens à sua própria natureza pecaminosa. Esse juízo de Deus se inicia com o fato de Deus não contender mais com os homens e deixar que eles sigam o curso do próprio coração. Isso nós vimos nos sermões, o peso da sombra da ira de Deus, o sermão 1 e o sermão 2. Depois de falar disso, então, que os homens negaram a Deus, trocaram a Deus, e depois que Deus começou a entregar os homens às suas próprias vontades, nós deveríamos imaginar que os ouvintes, ou que aqueles que estivessem lendo a Epístola de Paulo, pudessem chegar à conclusão, de fato somos pecadores. Mas o que Paulo nos mostra? Paulo nos mostra que nós começamos a apresentar desculpas diante de Deus. A nossa reação natural não é de nenhum de nós, nem minha, nem sua. A nossa reação natural não é nos reconhecermos pecadores. A nossa reação natural é nos desculparmos. E é disso que Paulo fala no trecho que nós tratamos sob o título do sermão Desculpas Inaceitáveis. E Paulo desmonta as nossas desculpas, e Paulo mostra como elas são vazias, como elas não têm fundamento. Depois disso, Paulo considera que talvez algumas pessoas religiosas estejam ouvindo o que ele está falando, dizendo que nós estamos numa condição de pecado, e talvez essas pessoas estejam olhando por cima do ombro e dizendo, não, isso não tem nada a ver comigo. Eu não sou tão pecador assim, eu não sou digno de condenação assim. E aí Paulo então dirige-se aos judeus, dirige-se aos religiosos
e mostra que, na verdade, esse asseguramento que o homem religioso tem em si mesmo, que o homem religioso tem na sua própria justiça, que o homem religioso tem nas suas práticas de bondade, é um asseguramento vazio, porque no fim das contas todos são pecadores. Paulo não desconsidera a importância, ou melhor, a participação da religião das pessoas. Mas Paulo vai mostrar que quer sejam religiosos, quer sejam devassos, todos somos pecadores. E por isso nós vimos isso no sermão, que o juízo comece pela casa de Deus. E aí então algum religioso, algum judeu poderia levantar a seguinte pergunta: por que Deus faz uma aliança com o seu povo então? Essa aliança não vale nada? Não há vantagem nisso? E Paulo começa então a desenvolver a resposta a essa possível pergunta. Não há vantagem então em alguém começar, nascer em uma igreja? Não há vantagem então em alguém ser religioso, ser bondoso, ter algum contato com as coisas que dizem respeito a Deus? E Paulo vai dizer sim e não. Há uma vantagem porque este homem está em contato com a palavra de Deus. E por isso é a palavra de Deus que revela o pecado e Cristo. E revela também a possibilidade de o homem reagir com fé. Por outro lado, Paulo também vai dizer não. No sentido de que não há vantagem pelo fato de você ser religioso, porque a sua religião não se assegura nada, você não tem nada em si mesmo. Na verdade, todos os homens, quer o religioso, quer o perverso, todos são pecadores diante de Deus. E aqui nós chegamos diante da porção final, depois de trazer todo esse esclarecimento, nós nos encontramos diante da porção final, que é a conclusão desse período, onde Paulo está mostrando, em primeiro lugar, sim, os homens precisam de salvação. Não há nenhum homem que possa salvar-se por si mesmo, não há nenhum homem que não tenha pecado, todos pecaram, e sim, não existe nenhum homem que possa promover a sua própria salvação. Por quê? Porque a salvação só pode ser realizada pela fé. É isso que Paulo tratou até aqui, e ele conclui essa porção com um sermão que eu quero expor a vocês, ou melhor, Paulo conclui essa porção e eu quero apresentar essa conclusão com um sermão cujo título é Calem-se todos diante de Deus. Por que calem-se todos diante de Deus? Essa é uma expressão que nós vimos Paulo usando no verso 19 do capítulo 3. Paulo diz que Deus fez o que fez, revelou a sua lei, a sua palavra, para que toda língua esteja calada. Agora entenda comigo esse contexto aqui. Essa ideia de estar calado é a ideia de estar calado em um tribunal. Paulo vem nos apresentando diante de Deus e do seu juízo. Paulo vem nos apresentando diante de um Deus justo. E agora, diante de Deus, nós estamos sob o seu tribunal. E num tribunal romano, naquela época, após acusado, o indivíduo podia ter o direito de defender a si mesmo, de argumentar, de trazer testemunhas, enfim, de apresentar a sua defesa. Quer por tradição, quer por lei, quer por qualquer mecanismo legítimo. Contudo, se ele fosse acusado com provas incontestáveis, o que ele deveria fazer era calar-se. E é exatamente a que Paulo nos conclama que façamos ao final de tudo, que nos calemos diante de Deus. O que a palavra de Deus está nos dizendo? A palavra de Deus está nos dizendo que nós desmontemos todos os nossos sofismas, que nós desfaçamos todas as nossas defesas de palha, que os nossos argumentos inúteis fiquem calados, que nós joguemos no lixo todos os títulos de honra que nós demos uns aos outros, todo louvor e admiração que nós tivemos uns pelos outros. Nós já não estamos diante de homens, nós estamos diante de Deus. Nós não seremos julgados pelos homens, seremos julgados por Deus e pela sua perfeita justiça. Quem pode permanecer em pé diante de Deus por sua própria justiça? Quem pode abrir a sua boca em defesa própria diante de Deus? Ninguém. Por isso, este sermão de hoje nos fala sobre calarmos-nos diante de Deus. À luz disso, eu quero pedir que você acompanhe a leitura de Romanos capítulo 3, a partir do verso 9 até o verso 20, e que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós seguiremos por esse texto todo hoje, ok? E essa conclusão inicia-se assim. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito:
Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quero pedir que você curva a sua cabeça comigo nesse momento. Senhor Deus, nós temos muitas defesas, muitos argumentos. Nós temos uma visão muito equivocada de nós mesmos. Nós nos vemos mal, nós nos entendemos mal e nós nos levantamos com toda a nossa arrogância para nos defendermos diante de Ti. Mas diante da Tua luz, Senhor, da luz da Tua glória, é impossível que nós não nos vejamos como realmente somos, pecadores. A luz da Tua palavra nos revela. E eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, nos alcança, para que cada um de nós nos vejamos como realmente somos, a fim de que possamos ver também o que realmente podemos nos tornar diante de Ti, por causa de Cristo e para a Tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, sigamos aqui. Como Paulo inicia sua conclusão? Observemos os versos 9 e 10. Mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Paulo diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Paulo está falando como judeu. Nós judeus, nós religiosos, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Quando Paulo usa a expressão judeus e gentios, ele não está se dirigindo, parece-nos hoje, lendo o texto bíblico, que ele poderia estar se dirigindo a apenas dois tipos de nacionalidade. Não. Na verdade, judeus são aqueles que foram chamados para serem povo de Deus, e gentios são todos os outros demais, todos os outros povos, todas as outras nações. O que Paulo está dizendo é: nem aqueles que foram chamados para fazer parte do povo de Deus, os judeus, nem aqueles outros que não receberam esse chamado, os gentios, prioritariamente, depois eles foram chamados em Cristo. Mas nenhum nem outro estão em condições de apresentar esse justo diante de Deus. Todos estes estão debaixo do pecado. Paulo está falando da universalidade do pecado. O pecado é uma realidade universal que alcança a todos os homens, em todos os povos, em todos os tempos. Não há nenhum ser humano que não tenha pecado. Não vamos desenvolver mais densamente aqui agora, porque Paulo vai ressaltar essa ideia mais à frente. Mas o que está patente aqui é que não existe um homem sequer, desde o início das gerações humanas, até o fim de nossas gerações. Não houve homem nenhum que não houvesse pecado. Mas e essa palavra pecado, queridos? O que significa pecado? Nós já temos visto Paulo falar disso desde o capítulo 1, verso 18. Hoje eu quero especialmente lhes dar uma definição do que é pecado. Há uma frase de um teólogo chamado John Lee, quando ele, falando sobre pecado, ele descreve do seguinte modo: pecado é viver sem a referência de Deus, não o vendo como realidade definidora de nossas vidas, em volta de quem toda a nossa vida tem de ser centrada. Entende isso? O pecado não é apenas o desvio moral, o pecado não é apenas a religiosidade, o pecado é essa postura de viver como se Deus não fosse Deus, de não colocá-lo no centro da nossa vida e da nossa existência, como se Deus não nos houvesse criado para si mesmo e nós não fôssemos completados nele para sermos o que temos de ser. Isso é pecado.
Tudo que desdobra disso aqui também será pecado. Quando nós olhamos para o texto de Êxodo, capítulo 20, Deus revelando-se ao seu povo, falando sobre si ao seu povo através dos seus 10 mandamentos. A primeira coisa que Deus dirige ao seu povo em Êxodo capítulo 20, dizendo no verso 2, é que ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus. A questão mais fundamental da relação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, é que o homem reconheça quem Deus é e que o homem coloque Deus no seu devido lugar, como Senhor e Deus da sua vida. E os primeiros mandamentos lidam exatamente com isso. O mandamento primeiro e o segundo mandamento falam da nossa relação com Deus e de como nós devemos lidar com Deus. E o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. O Senhor Deus está reclamando a que nós tenhamos uma postura na nossa vida, entendendo e colocando como Deus nas nossas vidas e não tendo qualquer outra coisa no lugar de Deus. E o segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura, de qualquer coisa que haja no céu ou na terra ou embaixo da terra, nem as adorarás, nem se prostrará diante delas. E aí nós talvez possamos pensar, não, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa de algo que eu adore. Mas este mandamento não se trata apenas dessa mimetização física, se trata também da mimetização espiritual. Ou quando nós imaginamos Deus e nós criamos uma imagem de Deus muito menor do que Deus é, e nós colocamos Deus num pedacinho escondido da nossa vida, ao invés de no lugar de Deus, de Senhor, de soberano sobre nós, isso é idolatria, tornar Deus um ídolo. Ou quando nós tornamos qualquer outra coisa da nossa existência, ainda que nós não façamos uma imagem disso, mas nós tornamos qualquer outra coisa da nossa existência, qualquer coisa, quer seja uma boa coisa, inclusive para as nossas vidas, deuses. E assim nós tornamos essas coisas ídolos. E aí, desse modo, nós descumprimos o mandamento de não ter outros deuses, de fazer ídolos. E, sobretudo, antes do mandamento, existe a questão fundamental de que lhe falei. O Senhor Deus tem de ser o seu Deus. Ele tem de estar na condição de Deus. Mas o que acontece conosco, queridos? Nós vivemos como se Deus não fosse quem Ele é. Como se Ele fosse um mero apêndice da nossa vida. Como se Ele fosse um médico que a gente demanda quando nós estamos doentes. Como se Ele fosse um gerente de banco, de quem a gente vai atrás quando temos algum problema financeiro. Como se ele fosse um borracheiro que a gente busca quando fura um pneu do carro. E essa disposição do nosso coração é uma disposição em que nós afastamos a Deus do seu lugar e nós nos tornamos deuses de nós mesmos. Essa foi a tentação que Eva sofreu e na qual ela caiu. Satanás havia dito para Eva que ela, ao comer do fruto, ela seria semelhante a Deus. E não é isso que nós temos feito. Quando nós retiramos Deus do seu lugar, quando nós tratamos Deus apenas como um apêndice, como um médico, como um gerente de banco, como um borracheiro, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando Deus do seu lugar e neste lugar, não se engane, sempre haverá alguém reinando na nossa vida. E nós, às vezes, colocamos a nossa carreira, colocamos a nós mesmos e a nossa geração, especialmente, tem se feito, tem se tornado, tem se transfigurado em falsos deuses. Nós temos sido falsos deuses de nós mesmos. À luz disso, eu quero trazer um conceito breve do que é pecado. O pecado é a autonomia em relação a Deus. Quando nós buscamos ser autônomos em relação a Deus, quando nós desvinculamos-nos de Deus, e nós vivemos de um modo como se nós pudéssemos ser autóctones, separados de Deus, autônomos em relação a Deus. Este é o nosso pecado. O pecado é autonomia. Percebe que quer seja o pecado se desdobrando em imoralidade, quer seja o pecado se desdobrando em religião, o pecado é autonomia em relação a Deus. Quando eu sou autônomo em relação a Deus, eu ouço as leis de Deus, mas o que eu digo, eu faço as minhas próprias leis. Quem manda em mim sou eu. É isso que o homem faz. Ele, embora conheça a lei de Deus, conheça os mandamentos de Deus, ouça a voz de Deus, a sua palavra, os seus mandamentos que lhe ordenam o que é bom, reto e justo, o que o homem diz para si mesmo, eu
faço as minhas leis. Isso é autonomia diante de Deus e essa autonomia leva à devassidão. Mas não se engane, esse pecado da autonomia não se revela, ou melhor, o pecado que é autonomia não se revela apenas na imoralidade. Ele se revela também na religião. Porque enquanto Deus está nos dizendo que nós precisamos dele, que nós somos incapazes de nos salvarmos a nós mesmos, e nós dizemos, não, eu dou conta de mim, eu construo a minha moralidade, a minha religião e por ela eu serei salvo pelas minhas obras, pelo que eu faço. O que isso não é? Isso também é pecado, isso é autonomia em relação a Deus, é não ouvir o juízo de Deus sobre nós, contra nós, é não entender que Deus tem a palavra última a respeito de nós, é não entender que Ele próprio é quem define e determina sobre nós quem somos e quem Ele é. É semelhante a quando Adão e Eva, depois de terem transgredido o mandamento de Deus, foram costurar e coser para si mesmos roupas de folhas de figueira para cobrir a nudez. Somos nós dizendo, nós resolveremos nós mesmos o problema do nosso pecado. Sim, essa autonomia diante de Deus é em relação a Deus, é a raiz de todo o nosso pecado. E todos nós pecamos. O Senhor Jesus usa uma imagem da videira e dos seus ramos, em João no capítulo 15. E ele diz que o ramo, como ele não pode viver sem estar conectado na videira, nós também não podemos viver sem estar conectados nele. Mas o que acontece conosco em nossa autonomia? Nós estamos apartados do ramo, ou melhor, da videira. Nós somos ramos que estamos apartados da videira e nós acreditamos que teremos autossuficiência e teremos condições de dar vida a nós mesmos. Nós não podemos fazer nada a nós mesmos. A primeira questão fundamental desse trecho aqui é essa. O pecado é essa autonomia. E o que acontece? A universalidade do pecado. Todos pecaram. E Paulo usa uma expressão forte. Paulo diz que todos estão debaixo do pecado. Isso nos mostra, queridos, primeiro, que o pecado não é uma realidade maleável, que eu consigo ajustar, uma realidade pouco incômoda, que nós possamos administrar com nossas capacidades. Antes, essa ideia de estar debaixo é como a ideia de uma montanha que desmoronou sobre nós e nós estamos soterrados. É como um domador que nos amarrou com 7 cordas e nos tornou uma marionete. Essa é a imagem que Paulo quer trazer quando ele fala de estar debaixo do pecado. O pecado não é algo que eu autonomamente consigo administrar, que eu consigo lidar com ele. Não, ele é o meu dominador. Ele está sobre mim, sobre todo aquele que não nasceu de novo. Paulo fala dessa realidade. Todos estão debaixo do pecado. Por que os homens às vezes tentam, quando reconhecem alguns desvios morais em suas vidas, quando reconhecem alguma arrogância diante de Deus pela sua religiosidade, por que os homens tentam se desfazer dessas cordas e não podem? Simples. Porque eles estão debaixo do pecado. Isso significa 2 coisas. Primeiro, debaixo do domínio do pecado. O apóstolo Paulo em Romanos, nesse mesmo livro, mais à frente, nessa mesma epístola, mais à frente, ele nos dá um panorama do quadro do homem debaixo da servidão do pecado, do domínio do pecado. E olha o que Paulo diz em Romanos 7, a partir do verso 19. Ele diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está falando do homem na condição aqui de não regenerado ainda, não nascido de novo. Ele tem apenas 2 recursos, o seu entendimento e uma força extrema que luta sobre ele, dentro dele, e subjuga o seu entendimento.
O seu entendimento é o único recurso que ele tem. Ele não tem a vida do Espírito de Deus em si ainda. E nessa luta entre o seu entendimento, que às vezes até chega a compreender o que é bom, reto e justo, e essa força do poder do pecado que está nos seus próprios membros, adivinha quem vence? A força do poder da escravidão do pecado. Estar debaixo do pecado, então, significa estar debaixo do domínio do pecado. Estar debaixo do pecado também significa estar debaixo da condenação do pecado. Paulo está dizendo aqui que ele conclui que todos os homens estão diante de Deus, debaixo do pecado. E o que é esse estar debaixo do pecado diante de Deus? É estar debaixo da condenação do pecado. Diante de um tribunal, querido, o que fica mais evidente é a condenação do pecado. Enquanto nós estamos cometendo os nossos delitos e crimes sem que eles sejam trazidos à luz, isso nos parece algo pouco incômodo. Mas quando os nossos delitos e crimes são arrolados em peças de processos judiciais e eles são trazidos à tona no dia do nosso julgamento, o que fica mais evidente diante dos nossos delitos e crimes é que nós estamos debaixo de condenação. Por isso, esse estar debaixo do pecado significa estar debaixo do domínio do pecado, estar debaixo da condenação do pecado. E aqui, ainda no verso 10, Paulo vai nos dizer como está escrito. E aí ele vai citar diversos textos da palavra de Deus que falam sobre a nossa condição. Por que Paulo faz isso, queridos? Porque a palavra de Deus é o veredito, é a sentença última. É por ela que os homens serão julgados. A que Paulo está nos trazendo à mente aqui? Paulo está nos trazendo à mente de que não adianta nós alegarmos desculpa de incompreensão da palavra de Deus. Porque todos os homens serão julgados pela palavra de Deus. Como alguém que, diante de um tribunal, no estado estrangeiro, busca alegar que não conhecia o crime que cometeu porque não fazia parte daquele país, porque não era um cidadão daquele país. Essa é uma desculpa inexcusável. É algo de que o homem não pode afastar-se, assim também por isso. Paulo diz, como está escrito. E o que Paulo diz? Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. E o que Paulo quer dizer com isso? Não há nenhum justo. Paulo não está dizendo aqui que nós não encontremos dentre nós pessoas que nós olhemos e digamos, nossa, que pessoa bacana, essa pessoa é uma pessoa que tem uma moralidade, uma ética, uma virtude. Não é isso. Claro que há pessoas que, de algum certo modo, apresentam algumas virtudes. Mas a questão aqui não somos nós diante de nós. Somos nós diante do julgamento de Deus. Diante do tribunal de Deus, queridos, no seu julgamento não há nenhum. Porque diante de Deus estão descobertas todas as intenções do nosso coração. Não apenas as nossas ações, mas os motivos das nossas ações. Porque diante de Deus estão descobertos todos os nossos dias e horas. Todos os momentos em que nós fizemos coisas à escondida de todas as pessoas que nos cercam, mas diante de Deus estão descobertas. Diante de Deus não há nada escondido. E diante de Deus, por conta disto, não há nem um justo. Todos estão condenáveis diante da lei de Deus. Deus seria completamente justo se condenasse todos e cada um dos homens em seu juízo. A destruição final, lançando-nos na destruição última preparada para os anjos rebeldes. Deus seria justo. Depois do pecado de Adão, depois que nós seguimos o curso da vida de Adão, depois que nós desprezamos a oportunidade da vida que Deus nos deu, nos inclinando ao pecado e à morte, Deus seria completamente justo se todos e cada um dos homens fossem lançados na destruição que está preparada para Satanás e seus anjos. Por isso Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer.
E por quê? Então, devemos nos calar. Paulo vai desenvolver dois blocos aqui. O primeiro deles fala de nós calarmos-nos, porque nós não somos o que nós deveríamos ser. Nós fomos criados para sermos, vivermos, existirmos para a glória de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória, para nós o buscarmos naturalmente, para nós o amarmos naturalmente, para nós nos inclinarmos em direção a Ele. Mas nós devemos nos calar diante do tribunal de Deus, porque nós não somos o que nós deveríamos ser. E Paulo vai citar textos aqui do Salmo capítulo 14, 53, Eclesiastes capítulo 7, nessa porção que vai aqui dos versos 11 e 12. Leia comigo. Paulo diz assim: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Este entender é o entender de um modo mais amplo e pleno possível. É o entender as realidades da vida e da existência ligadas àquele que é o autor da vida e da existência. Por isso Paulo diz que não há ninguém que entenda. O que o homem chama de conhecimento espiritual é uma piada. Aquilo que os homens desenvolvem, eles pensam desenvolver em sua espiritualidade, é nulo. Não é à toa que nós fizemos imagens de répteis e de quadrúpedes e os adoramos. Não é à toa que pessoas se drogam e interpretam essas drogas que tomam, como por exemplo chás, como experiência espiritual. Ao nosso entendimento de Deus é uma piada. O que os homens pensam que conhecem e se desenvolvem em sua espiritualidade é uma piada. Os homens não entendem. Não é à toa que a palavra de Deus diz: não há quem entenda, não há um sequer. Mesmo os homens que foram heróis da fé na Escritura, eles só chegaram a compreender Deus porque Deus se revelou e se deu a entender a eles. Olhemos, por exemplo, para Paulo. Paulo era um teólogo, um estudioso da Escritura. Ele se sentia um homem altamente entendido nas coisas de Deus, mas nem mesmo a Escritura pode ser entendida sem Deus e sem o seu Espírito. E embora Paulo se considerasse alguém que tinha uma compreensão das coisas de Deus, na verdade, ele era um ignorante. Se Cristo não tivesse vindo e feito as suas escamas caírem dos olhos, ele não poderia ter entendido quem Deus é. Não é à toa que depois Paulo vai falar de toda a sua tradição, de todos os seus estudos, de toda a sua espiritualidade, de todos os seus jejuns, de toda a sua obediência à lei, de todo o seu desenvolvimento teológico, de toda a moral que ele tinha diante daqueles que eram religiosos como ele, e ele vai dizer que tudo isso valia como esterco, excremento de animais. Não há quem entenda. O que o homem deveria entender é que Deus é a realidade última e definidora da sua existência. Ao invés de apegar-se a sofismas, a conceitos religiosos, a conceitos de espiritualidade, e até que Deus venha se revelar ao homem por meio de Cristo Jesus para fazer-lhe entender, a palavra de Deus nos diz que não há ninguém que entenda por si mesmo. A outra coisa de que Paulo diz que nós deveríamos ser e não somos, e por isso devemos nos calar, é que não há ninguém que busque a Deus. Não há homem que busque a Deus. Há homens que buscam na religião alívio da culpa, buscam sentido para a vida, buscam um desempenho religioso e espiritual, e hoje, esmagadoramente, os homens buscam apenas satisfazer a si mesmos. Hoje nós tendemos a viver num tempo em que os homens são irreligiosos. Mesmo os religiosos, o que eles estão buscando, na verdade, é um alívio de culpa, o que eles estão buscando é sentido para a vida, um desempenho religioso ou espiritual, não é a Deus. E mesmo aqueles que não
tem nenhuma religião. Hoje o que nós vemos é que os homens estão buscando apenas a satisfação de si mesmos. Esta afirmação que o apóstolo Paulo nos diz, não há ninguém que busque a Deus, é uma afirmação que nós podemos enxergar com completa clareza em nossos dias. Mesmo os heróis da fé, eles é que foram buscados por Deus. Foi Deus quem insistiu em encontrar eles. Olhe para a Escritura, olhe para os homens na Escritura, os homens que foram vultos na fé. Olhe, por exemplo, para Abraão, olhe para Moisés. Eles não buscaram a Deus de si mesmos. Não é natural de nós buscarmos a Deus. Pelo contrário, foi Deus quem veio em direção deles. Foi Deus quem se deu a conhecer a eles, revelou-se a eles e fez um movimento em direção a eles. Foi Deus quem veio em direção a Abraão e chamou Abraão a continuar a jornada que seu pai havia começado e havia interrompido. Foi Deus quem veio em direção a Moisés e no meio de uma sarça ardente chamou Moisés, buscou Moisés. Moisés, como cada um de nós, quis fugir, quis esconder-se. Mas quando Deus vem ao nosso encontro, não há esconderijo que possa esconder-nos da face de Deus. Por isso a acusação, não há quem busque a Deus. O que o homem deveria fazer? Ele deveria amar a Deus e buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mas não é isto que nós vemos. Nós nos vemos buscando os nossos prazeres, a nossa vontade, nossa carreira, os nossos desejos, montando a estrutura de todo o playground da nossa existência com toda a força que nós temos, buscando apenas para nós mesmos. A Deus nós não buscamos. Como Deus? Não. Pode até ser como uma certa desculpa para satisfazer a nossa religiosidade. Irmos eventualmente a alguma atividade religiosa, mas buscar a Deus de nós mesmos, não. Por isso estamos todos devendo estar calados diante de Deus. A que conclusão Paulo chega? Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Preste atenção, queridos. A prática do mal é comum do homem. O mal é algo comum. O bem tem que ser aprendido, o bem não é inerente a nós. Observe, por exemplo, quando nós estamos educando os nossos filhos, né? Para fazer uma coisa errada, você precisa ensinar? Não precisa. Para fazer errado, ele já sabe direitinho fazer errado. Pelo contrário, você tem de repetir dezenas, centenas, milhares de vezes, para que o seu filho, aquela criança pequena, ela não cometa as transgressões, os erros, enfim, as coisas que ela faz e que nós devemos ensinar a não fazer. Já o bem, quantas dezenas, centenas e milhares de vezes nós temos de ensinar às nossas crianças. E não apenas às nossas crianças, não nos enganemos. Muito pelo contrário, nós somos muito mais perversos do que elas. Olhe para a história da humanidade, me encontre uma pessoa só que tenha vivido uma vida de bem, sem pecados. De um modo geral, queridos, invariavelmente, os mais santos, aqueles dentre nós que conseguiram viver uma vida piedosa, são aqueles que se reconhecem mais pecadores. É o caso de Paulo, na citação que em Filipenses, quando ele diz, e ele fala de si mesmo como o pior dos pecadores. Portanto, sim, não há ninguém que faça o bem. Todos se fizeram corrompidos, se extraviaram de Deus e por isso se tornaram inúteis, disse o apóstolo Paulo. Esta inutilidade, este vazio, Paulo usa aqui um trecho de Salmos. No livro de Salmos, em hebraico, há uma conotação diferente do livro de Paulo em Romanos, em grego. A ideia de Romanos, mas eu acredito que as duas conotações são complementares. O que é essa inutilidade? A ideia de Paulo em Romanos é a ideia da inutilidade no sentido de que nós nos tornamos vazios. Sem Deus, sem reconhecê-lo como Deus de nossas vidas, buscando o vazio e nos tornando por isso inúteis. A conotação hebraica é a ideia da corrupção. Todos nós nos tornamos corruptos.
destruindo-nos a nós mesmos à medida em que nós nos extraviamos de Deus. Esse é o primeiro bloco, quando Paulo fala: calem-se, pois vocês não são o que deveriam ser. E no segundo bloco, nós poderíamos dizer que Paulo está dizendo: calem-se, porque vocês são o que vocês não deveriam ser. Olha o que ele diz a partir do verso 13. E aqui ele está citando Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59 e Salmo 36. Ele diz: suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes há em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O que Paulo está dizendo, queridos? Que se por um lado nós não somos o que deveríamos ser, por outro lado também nós não somos. Nós somos o que nós não deveríamos ser. Quando ele usa essa imagem, suas gargantas são como um túmulo aberto. Paulo está falando de nós devorarmos morte, nós nos alimentarmos de morte. Ao invés de estarmos conectados em Deus para recebermos a vida de Deus, o que nos nutre separados de Deus é aquilo que leva à morte. Pelo que nós ansiamos, o que nos dá prazer é aquilo que está na morte. As pessoas fizeram uma aliança com a morte e estão devorando a morte. Suas práticas são práticas de morte. Aquilo que lhes traz alegria à existência é a morte. Paulo vai dizer: veneno de serpente está em seus lábios. Isso aqui nos remete a palavras que produzem males. E sim, as nossas palavras são muito importantes. O Senhor Jesus disse que aquilo que sai pela boca é aquilo que revela o que há no coração. E, embora algumas vezes nossos lábios possam professar louvores e gratidão a Deus, na verdade, aquilo que mais acontece, na maioria do tempo, quando nós falamos, é o que revela realmente a nossa disposição de coração diante de Deus. Por isso, Paulo diz que nos lábios há serpentes, há venenos de serpentes, há aquilo que causa males. Ele continua dizendo, falando de que seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos. Matar e destruir não é algo estranho à nossa natureza, não é algo incomum à nossa natureza, pelo contrário, como disse o próprio Senhor Jesus, nós muitas vezes matamos à medida que nós apartamos pessoas de nossa própria alma, odiando essas pessoas. Destruição é aquilo que é comum às obras das nossas mãos. Por isso, desconhecemos a paz. Paz, queridos, paz. Paz é aquilo que só existe quando o homem está pacificado diante de Deus. É interessante que nós estamos vivendo dias, de tanta conturbação. E nós vemos como a nossa paz está afiada em coisas que são nada. Nós estamos sustentados em teias de aranha. Basta uma pedra cair com o mínimo de peso possível que ela rasga toda a estrutura da nossa paz. A paz que nós estabelecemos por causa das nossas estruturas econômicas, que nós estabelecemos de acordo com a nossa política e os nossos direitos, essa paz, queridos, é tão facilmente desfeita. Por isso que, embora pareça que estamos em paz, na verdade, quando uma pequena pedra rola ribanceira acima e rasga o tecido dessa teia de areia na qual nós estamos assentados, nós percebemos que estamos caindo em abismo, porque nos falta a paz que vem de Deus. Por fim, Paulo diz: consideram inútil temer a Deus. Deus foi tratado, há duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que Deus foi tratado como coisa, e a segunda delas é que o homem considera que nem como coisa Deus tem valor. Olha a expressão de Paulo. Consideram inútil temer a Deus. Primeiro vemos o homem tratando Deus como coisa
como algo que eu posso manipular, como algo que eu posso desenvolver segundo a minha própria vontade e o meu próprio querer. O homem não se achega a Deus dizendo, seja feita a sua vontade. Nós nos achegamos a Deus cheios de nossos pedidos e vontades. E ainda assim, consideramos Deus inútil. Isso é o que vemos especialmente nesse nosso tempo. Um tempo de secularismo onde as pessoas tratam Deus como coisa passada, inútil, vazia. Deus foi tratado como coisa e ainda assim desprezado. Como os homens se apresentam? Sem temor, reprováveis diante de Deus. E Paulo vai então fechar este bloco dizendo, portanto, Paulo se dirige agora em primeiro lugar ao religioso ou ao judeu. Após ser confrontado pela lei, entenda, pela lei ninguém será declarado justo. Antes ela fará que você se torne plenamente consciente do pecado para que você se cale diante de Deus. A palavra de Deus se dirige a todos os homens que em sua religião acreditam que poderão construir diante de Deus uma circunstância, um status de moralidade pelo qual ele possa ser julgado bom diante de Deus, e Paulo está dizendo, não se engane. O que você aprendeu na sua religião, ou aquilo que você aprendeu na palavra de Deus e nos mandamentos de Deus, não é para que você entenda que guardando as palavras de Deus, você conseguirá diante de Deus ter uma justiça própria. Pelo contrário, é para que você entenda que não há ninguém desculpável diante de Deus. É o que ele diz no verso 19. É para que você se cale. No verso 19, Paulo diz, sabendo que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e para que todo mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E eu entendo que Paulo aqui está falando debaixo da lei, não apenas o religioso e o judeu. Paulo está falando de todos os homens, porque quer você conheça a lei de Deus ou não, você será julgado pela lei de Deus. E aqui ele diz no verso 20, portanto, ninguém será declarado justo, baseando-se na obediência à lei, porque é pela lei que todos nos tornamos conscientes do pecado, todos os homens. E no verso 19, na parte B, ele diz, para que toda a boca se cale e para que todo o mundo esteja calado sob o juízo de Deus. O que Paulo está dizendo? Depois de tudo que eu disse para vocês, depois de tudo que eu trouxe à tona, depois dessa revelação à luz da justiça de Deus, calemo-nos todos no tribunal de Deus. Certo? Nós chegamos aqui a essa última dose desse remédio que Paulo está dando a todos aqueles que estão ouvindo a pregação do Evangelho. E essa dose desse remédio nos diz, queridos, a mim e a você, que não existe homem nenhum que possa se apresentar diante de Deus, do seu tribunal, com status, a condição de justo. E essa é uma linguagem jurídica que Paulo está usando. Não se trata de ser justo moralmente. Se trata de ser justo diante do tribunal de Deus. Deixa eu lhe usar uma imagem aqui para você entender. Não adianta o quanto bem você tenha feito ao longo de toda a sua vida. Se você cometer um roubo sequer, e se por esse roubo você for levado a tribunal, não considerarão você alguém justo. Considerarão você alguém condenado e condenável. E isso é justo. É disso que Paulo está dizendo, que diante de Deus não há ninguém que faça o bem e não peque, não há nenhum justo sequer. Qual é o status de todos os homens diante de Deus? Condenáveis. No tribunal de Deus, deixa eu antecipar para você. No juízo de Deus, no juízo final de Deus, já está declarada uma sentença. Deus terá duas possíveis declarações sobre os homens: justo ou condenado.
E o que Paulo está descrevendo para nós é que todos nós já estamos condenáveis. Todos nós transgredimos e pecamos de modo que o processo judicial que está sendo alimentado com as provas que nós estamos dando, com os nossos comportamentos, as nossas falas, a nossa vida, estão robustecendo de uma forma irretocável esse processo, de maneira que todos nós já somos condenáveis diante de Deus. E o que fazer agora, depois disso tudo? Paulo vai dizer: calem-se. Calem-se todos diante de Deus. O que esse calar significa, queridos? O Senhor exige silêncio de nós. O Senhor exige uma confissão de lábios cerrados, sem mais desculpas, sem mais justificativas. O que Deus espera quando Ele traz a sua palavra e nos confronta no nosso pecado é que nós batamos no nosso peito e reconheçamos: somos pecadores e não podemos ser salvos por nós mesmos. Por isso, os cinco desafios a que quero conclamar você aqui ao final são: primeiro, reconheça-se que é injusto, condenável e pecador diante de Deus. Quando nós nos olhamos uns aos outros, talvez até nós nos achemos bonitinhos, né? Mas diante da justiça de Deus, diante de tudo que Paulo nos trouxe, não pode haver em nós qualquer outra postura senão o reconhecer que nós somos injustos por nós mesmos diante de Deus. Reconheça que é pecador, sob o domínio do pecado e sob a sua condenação. Entenda, meu querido, o pecado é uma condição, é uma realidade em nós que não está sob o nosso controle dominá-la. O homem natural não tem domínio sobre o pecado. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá vencer a luta contra o pecado. E aquele que nasceu da água e do Espírito vencerá absolutamente o pecado? Ainda não. Mas já haverá o apóstolo Paulo vai nos falar disso em Romanos 8, trataremos disso mais à frente. Já haverá uma força, um poder que terá nos liberado do domínio do pecado. O pecado já não terá mais domínio sobre nós, diz a palavra de Deus. Embora tenhamos de lutar ainda continuamente contra o pecado. Veremos isso mais à frente. Mas aqui o chamamento é: aqui onde estamos, reconheça que é pecador e que está debaixo do domínio do pecado. Se em primeiro lugar você reconheceu o seu status diante de Deus, condenável. Em segundo lugar, reconheça-se pecador e reconheça que o pecado é uma força contra a qual nós não podemos vencer sós. Terceiro chamamento que quero lhe fazer é: reconheça que nós não fazemos o que deveríamos fazer. O que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos entender, nós deveríamos compreender a realidade de todas as coisas à luz de Deus, mas nós não entendemos. Nós deveríamos buscar a Deus, mas nós não buscamos. Tudo que nós fizemos foi uma mimetização, uma imitação, apenas para apaziguar a nossa consciência, que certamente não nos valerá de nada diante do juízo de Deus. Reconheça que você faz o que você não deveria fazer. Nós, separados da vida de Deus em Cristo, fazemos o que não deveríamos fazer. Por quê? Por causa da força do pecado que está em nós. E por último, abra mão de se defender. Abra mão de se desculpar. Abra mão de desculpas de palha, de defesas de feno. Abra mão de autojustiça. Abra mão de pensar que aquilo que você faz, as nossas obras de justiça, queridos, são como gotas num balde, comparadas ao oceano dos nossos pecados. Reconheça isso.
O que a palavra de Deus está nos chamando nessa noite é para que nós nos reconheçamos, para que nós nos calemos-nos diante de Deus, curvemos a nossa fronte e reconheçamos que sim, o frio golpe da espada do juízo de Deus será dado contra nós justamente se nós nos mantivermos em nossa impenitência. Certo? Enfim. Mas esse calar não redunda em desespero. Sabe por quê? Porque esse calar é a única condição que nos permite estarmos aptos a receber o dom de Deus, queridos. A única condição que nos habilita a nós recebermos o dom de Deus, o presente de Deus, o que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário, é arrependermos-nos, confessarmos-nos, para então podermos crer. Ninguém que não se arrependa, ninguém que não se confesse, estará hábil a crer. O Senhor Jesus disse que a mensagem pregada por ele consistia, em primeiro lugar, em arrependimento, em confissão, para depois podermos crer. Então, sim, essa rendição, esse calar-se, é a única condição que nos deixa aptos a recebermos o dom de Deus. Só quando estamos completamente vazios, completamente sem recursos, nos entendemos completamente condenados, completamente inaptos, é que podemos ser extraordinariamente alcançados pela graça de Deus, que recebe nossa confissão e torna o absolutamente nada em que estamos, no absolutamente tudo que Ele próprio é. Certo? Então, pelo amor de Deus, se mostre vazio, se mostre sem recursos, estenda suas mãos diante de Deus e diga: eu me confesso, eu sou um pecador, eu não tenho nada, não tenho absolutamente nada. Só quando nós apresentamos o nosso absolutamente nada é que Ele pode fazer o absolutamente extraordinário de nos permitir alcançar aquilo que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Amém? Só no não de Deus é que nós podemos encontrar o seu sim. Portanto, ouça o não de Deus e não discuta, não apresente desculpas, cale-se. Enfim, semana que vem nós veremos o grande, o majestoso, o absoluto e glorioso mais. O apóstolo Paulo começa o verso 21 com essa palavra, essa pequena palavra, que vai nos trazer uma situação adversativa. A realidade era esta, mas agora nós temos um plano completamente distinto. Mas para nós chegarmos a esse contraste, a essa virada de mesa, é essa postura que nós devemos ter aqui e agora, calarmos-nos diante de Deus. E eu quero fazer com você uma oração de confissão diante de Deus. Uma oração de confissão, dizendo que sim, nos reconhecemos pecadores, nos reconhecemos inaptos, nos reconhecemos condenáveis e precisamos de Deus. Sem Ele nós não poderemos fazer nada. Amém? Curva sua cabeça, querido. Senhor Deus e Pai, é interessante como nós achamos que, comparados uns aos outros, temos tanta coisa para te mostrar. Mas, Senhor Deus, que a Tua Palavra revela sobre nós, nos mostra realmente quem nós somos. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, que Teu Espírito esteja alcançando a cada um daqueles que estão ao alcance, Senhor amado Pai, desta imagem, desta voz, para que a Tua própria Palavra esteja nos revelando quem somos diante de Ti. O Senhor nos ajuda a que nós nos disfarçamos de todos os nossos escudos inúteis, que nós nos disfarçamos de todos os nossos recursos que servem para nada,
que nós nos reconheçamos diante de Ti tal como somos, pecadores, condenáveis, debaixo do domínio do pecado e sem condições de apresentar diante de Ti uma vida justa. A Tua palavra nos diz que nós pecamos porque nós mantivemos autonomia em relação a Ti. E o nosso pecado foi nos afastar de Ti em primeiro lugar. E aqui nós queremos apresentar essa confissão a Ti, Senhor, te pedindo que por Tua misericórdia o Senhor nos permita estarmos em silêncio, sem nos defendermos, de mãos vazias, reconhecendo somos pecadores. Tem misericórdia de nós. É o que eu oro, Senhor, suplicando por mim e por cada um dos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão conosco neste momento. Eu te peço que o Senhor esteja despertando nessa semana essa profunda contrição, para que na semana que vem nós possamos deslumbrar o que a Tua palavra nos diz sobre essa virada de mesa que o Senhor fez. Nós estávamos condenáveis, mas há uma esperança em Cristo Jesus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.